Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Eu sou a Mara Tribuna e hoje vamos falar sobre a Síria, em concreto sobre o rescaldo da queda do regime de Bashar al-Assad e sobre as expectativas para o futuro do país. O presidente sírio estava no poder há 24 anos e, no total, o clã da família Assad vigorou durante 53 anos na Síria. Em apenas 12 dias, uma ofensiva relâmpago liderada pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham, HTS na sigla em inglês, derrubou o regime e entregou o país aos sírios. Para nos falar sobre os desafios desta transição de poder, que ocorreu de forma súbita, temos connosco Teresa Almeida Cravo, professora de Relações Internacionais na Universidade de Coimbra. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Teresa. Obrigada, Mara. A edição técnica deste episódio é de João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. E só também para os nossos ouvintes saberem, nós estamos a gravar sexta-feira, dia 13 de dezembro, o episódio sai na segunda-feira, dia 16, e fez este domingo, dia 15, uma semana desde que os rebeldes do HTS, apoiados por outras fações, conquistaram Damasco, a capital da Síria, e repeliram o presidente Assad. Pelo mundo fora, a notícia foi recebida ora com júbilo, ora com desânimo e muita reticência, porque para todos os efeitos o HTS é o antigo braço sírio da Al-Qaeda e ainda é oficialmente considerado um grupo terrorista pela maioria dos países, incluindo pelos da União Europeia e pelos Estados Unidos. Teresa, eu queria começar por perguntar qual é que é o mal menor aqui, o regime de Assad ou os rebeldes sírios? Eu diria que ainda não dá para responder a essa pergunta, em boa verdade. Okay. Mas eu entendo o regozijo da maior parte dos sírios, e as imagens que nós vimos são imagens efetivamente de esperança e de alívio, não é? Pela queda de um regime que é um regime absolutamente brutal e que tinha sido um regime muito violento durante 5 décadas e especialmente violento durante a Guerra Civil e na repressão aos grupos armados durante a Guerra Civil, e portanto ninguém tem o regime de Bashar al-Assad em boas graças, e a sua queda desse ponto de vista em relação ao tipo de regime e ao que ele significava só pode ser visto numa luz positiva. O problema, no entanto, é o que é que isso significa do ponto de vista internacional, em termos de transição geopolítica a que nós assistimos na região e mais genericamente em termos mundiais, e também o que é que se seguirá. E, portanto, se é um mal menor, que é um mal, que aquele regime era obviamente um regime muito, muito problemático do ponto de vista da governação e do ponto de vista de direitos humanos, era. Se o que virá a seguir será pior, nós ainda não temos certeza, e eu acho que a maior parte das pessoas está naquela posição de à espera para ver com os dois pés atrás, vá. Sim, e o HTS desvinculou-se da Al-Qaeda em 2016 e desde então tem tentado passar uma imagem mais moderada. Já disseram que querem um sistema pluralista, que vão respeitar a liberdade religiosa e que o uso do véu islâmico não será obrigatório para as mulheres, por exemplo. Acredita que o grupo está realmente mais moderado e mais distante das suas raízes jihadistas? Não querendo responder a todas as suas perguntas durante a próxima meia hora da mesma forma, eu acho que, obviamente, aqui vamos ter que tentar perceber exatamente o que é que vai acontecer nas próximas semanas. O que é que nós podemos fazer neste tipo de situações? É, obviamente, avaliar a retórica, porque a retórica não é só retórica, a retórica sinaliza alguma coisa, ela pode ser facilmente desvirtuada depois do ponto de vista de práticas, mas eu acho que há aqui alguns sinais importantes para tentar perceber o que é que, mesmo não tomando inteiramente como verdade tudo o que é dito, mas é importante para tentar perceber o que é que este grupo, especificamente o Al-Jilani, enquanto líder, a mensagem política que ele está a tentar passar. E ele efetivamente tem protagonizado uma mudança do ponto de vista de retórica,
E eu acho que aqui o essencial na mudança da retórica não é tanto estar aqui a dizer ele é moderado, é talvez mais perceber se o grupo HTS se está efetivamente a transformar muito mais num grupo nacionalista focado na Síria, em vez de parte de um movimento jihadista global. E, portanto, que são duas naturezas muito diferentes e que obviamente implicarão um tipo de governação dentro da Síria completamente diferente. E eu acho que do ponto de vista da retórica, uma das sinalizações é essa, é de que este grupo desvinculou-se dessas raízes do ponto de vista de jihadismo global, porque está particularmente interessado em atingir um objetivo político, que é um objetivo nacionalista em relação à Síria. Aliás, a entrevista do Al-Jilani na CNN, há uma semana atrás, penso eu, ainda não tinham chegado a Damasco, é impressionante. Eu fiquei particularmente impressionada, porque eu acho que o que aquela entrevista demonstra é que ele sabe exatamente o que é que tem que dizer. Ele está literalmente, obviamente, estando escolhido a CNN, a falar para as audiências liberais, e ele toca em todos os pontos que é preciso para mostrar essa mudança, que é algo que obviamente faz parte do seu objetivo político, porque um regime agora na Síria sem apoio internacional não se conseguirá manter no poder, e portanto ele tem essa intenção muito clara, e ele diz tudo muito certinho. Ele diz que essencialmente ele desvaloriza o próprio movimento, não é? Diz que o HTS é um meio para um fim, e o fim é um Estado forte e estável na Síria, e portanto diz que se isto tiver que desaparecer, desaparece. Depois diz também do ponto de vista ideológico e de uma lógica mais religiosa fundamentalista, que ele não está apegado de forma rígida a determinadas ideologias, e portanto que tudo isto é relativamente flexível face ao objetivo principal, que é o de estabilizar a Síria e dar aos sírios uma vida digna, e portanto ele tem um discurso muito bem feito. Diz que essencialmente o que é importante é acabar com a corrupção e, portanto, não ter uma lógica ditatorial, mas sim criar instituições fortes que possam garantir que todas as decisões da Síria são feitas a nível institucional e não por nepotismo, corrupção, etc. E, portanto, ele tem esse discurso muito, muito importante. E depois, obviamente, desmarca-se completamente do seu passado, até faz uma coisa muito interessante, que é dizer que nós, dependendo da nossa idade, vamos olhando que para idade muda as pessoas. diferente, sim. Exatamente, e portanto quando ele foi jovem e foi para a Síria e foi para o Iraque com um objetivo digno, que era defender os iraquianos perante a sua visão do que se estava a passar, e que obviamente quando volta para a Síria volta com outro objetivo. Ele faz aquilo muito bem feito, do ponto de vista de relações públicas, aquela entrevista, e depois mesmo fisicamente, não é? Já aparece com a barba parada e essas coisas, portanto ele sabe exatamente a audiência que tem, e faz como aquilo passar muito essa bem. mensagem também. Exatamente. Qual é o problema aqui? É que eu acho que nós já não nos lembramos, mas quando o Bashar al-Assad chega ao poder na década de 2000, não é? Há imensa esperança e há também uma confiança que lhe é depositada. E tem muito a ver também com essa forma de estar. O Assad tinha estudado em Londres, tem uma mulher britânica, ela tem dupla nacionalidade, síria e britânica, vai jantar a dada altura, durante a década de 2000, ele aparece a jantar com o Sarkozy e com a Carla Bruni, depois aparece a jantar com o Brad Pitt e a Angelina Jolie, ou seja, há ali uma fase em que o Bashar al-Assad sabe falar para a audiência liberal e conquista facilmente esta audiência liberal, e ele faz mais ou menos este tipo de discurso, não é? De reforma da Síria, e ele efetivamente há algumas reformas iniciais que ele tenta impor, mas depois acaba por fechar, e depois dá-se a guerra civil, e portanto nós temos um historial de olhar para alguns sinais que são dados e depositar alguma esperança. Não há nada de errado nisso, porque obviamente sempre que há uma transição é preciso perceber se essa transição é digna dessa confiança, mas nós muitas vezes apegamos aos sinais errados, certo? E há alguma aparência mais do que outra coisa. Nessa sequência, eu acho que o Al-Jilani está a apostar naquilo que é a nossa tradição do ponto de vista ocidental, de olhar para os líderes dessa forma, e portanto está a falar a linguagem certa. Qual é a outra forma? Portanto, desse ponto de vista eu acho que ele está a fazer a coisa certa para conseguir algum envolvimento internacional e algum apoio. A outra coisa, e obviamente para conseguir ser desqualificado do ponto de vista de entidade terrorista, o HTS, e ele próprio, não é, que tem a cabeça a prémio. Depois a outra questão que nós podemos ver é a governação em Idlib, ou seja, é passar das palavras para a prática, e na prática há aqui alguns sinais mistos, ou seja, o HTS de facto conseguiu estabelecer o governo de salvação da Síria, que é estabelecido nessa região,
consegue efetivamente Noroeste do país. estabelecer alguma ordem, ou seja, do ponto de vista daquilo que são as funções governamentais, de prestar serviços básicos à população, de conseguir manter alguma ordem, alguma calma, etc., ele faz isso, mas também o faz com alguma linha dura do ponto de vista autoritário em relação aos outros grupos que pululavam, não é? E que ele tinha que manter submissos. E, portanto, não foi tanto pela via democrática, foi pela via autocrática, que pode ser justificável pelo contexto de guerra ou pode ser um indício claro do tipo de governação que ele depois pretende também implementar quando conseguir aumentar do ponto de vista de conquista de território. E portanto nós temos aqui, eu diria que a parte da prática da governação tem alguns sinais mistos e há ainda alguns elementos da linha dura que persistem, não é? E que continuam a argumentar que o HTS tem que ser ideologicamente mais rígido e tem que continuar a aplicar estritamente a lei islâmica, etc. O Al-Jilani também na entrevista diz que há aqui alguma incompreensão em relação a uma sociedade que em que seja aplicada a lei islâmica e que tem a ver com a forma como nós entendemos o Islão, etc. Portanto, ele também faz essa parte bem, do ponto de vista da moderação. Mas, essencialmente, há aqui uma lógica de pragmatismo na governação de Idlib que pode ser interessante do ponto de vista da sua capacidade de governação mais alargada. Mas é tudo ainda muito contraditório. E também há uma questão que pode ser interessante, que é o facto de ele estar a ser criticado pelas alas mais duras, mas também o pode pôr em risco do ponto de vista desse caminho de moderação, se for efetivamente esse o caminho que ele quer seguir. Sim, e também por falar em governação, o engenheiro e político Mohamed al-Bashir foi nomeado primeiro-ministro interino deste governo de transição até março. E estamos a falar de uma pessoa que é uma figura de destaque da oposição armada ao presidente deposto, e segundo os rebeldes islâmicos, o novo governo de transição vai tomar medidas relacionadas com a segurança e vai formar uma comissão jurídica e de direitos humanos para examinar a Constituição e introduzir alterações. O que é que podemos esperar deste governo interino? E pronto, sei mais uma vez que esta pergunta é um bocadinho difícil, porque estamos a falar sempre de antecipação. Sim. Mas pronto, dentro do possível. Eu acho que o principal desafio em termos de governação aqui é garantir um governo que seja unificado, não é? E inclusivo. Porque há aqui uma realidade, que é uma realidade belíssima da Síria. A Síria é um dos países mais etnicamente e religiosamente diversos do mundo. E, portanto, isto pode ser, esta diversidade toda, que é uma riqueza, só pode ser governada ou da forma como estava a ser governada pelo regime da família Assad, e que tinha a ver com repressão total da maioria sunita e também de outros grupos, favorecendo a minoria alauíta, ou pode ser governado de uma forma que permita que essa diversidade coexista e que haja relações pacíficas entre essas várias comunidades. E as comunidades, de facto, ou seja, estamos a falar aqui de, quer dizer, só em grupos cristãos há mais de 15 comunidades cristãs, nomeadamente ortodoxos, que também ajuda a justificar parte da presença e da influência russa na região, nesse país em específico. Mas depois tem vários sectos do ponto de vista xiitas, tem uma maioria sunita, mas depois a maioria sunita divide-se do ponto de vista étnico em árabes, curdos, turcos, ou seja, há aqui uma diversidade enorme e essa diversidade vai ter que ser contemplada do ponto de vista de um governo, claro, porque o governo tem que ser representativo dessa diversidade. O que é que nós sabemos aqui? Que nós já cometemos imensos erros, nós, comunidade internacional, em situações relativamente parecidas. Fazemos várias coisas. Uma coisa tem sido, por exemplo, a de ainda assim privilegiar um determinado grupo, que é o grupo com quem nós, enquanto interlocutores, nos damos melhor ou entendemos serem mais favoráveis aos interesses do Ocidente. Esse tipo de favoritismos é um problema, obviamente, porque assim, claro, que o Ocidente deixa de dar determinado apoio, esses governos acabam por cair porque nunca tiveram verdadeiramente representatividade ou nunca foram efetivamente populares do ponto de vista democrático. Depois, uma outra coisa que nós também temos tendência a fazer, que é, como não sabemos muito bem como jogar com esta diversidade toda, estancamos estas identidades étnico-religiosas. O que é que eu quero dizer é, se a população síria tem 74% de sunitas, o governo vai ter que espelhar essa percentagem. E depois vai ter que ter 13% de xiitas, e depois vai ter que ter 10% de cristãos, não é? E fazemos isso assim. Qual é o problema? É que as pessoas, obviamente, identificam-se não apenas do plano religioso, e esse tipo de representação faz uma coisa que é reificar essas identidades. E aquilo que nós
desejamos numa sociedade que tenha esse nível de riqueza do ponto de vista étnico e religioso é que isto seja bastante mais fluido, não é? E portanto esse modelo também não é um modelo que consiga efetivamente vingar. Exemplos que nós temos disto, um Afeganistão, a Bósnia aqui mais perto, ou seja, esse estancar das identidades, ele tem problemas do ponto de vista depois de longo prazo da forma como as comunidades se relacionam. E portanto isto não é fácil de perceber o que é que quer dizer efetivamente um governo unificado e inclusivo. Esse é o desafio. Como é que este governo vai fazê-lo? É o primeiro sinal para perceber como é que isto pode avançar. Desenrolar-se, sim. Sim, depois também temos o exemplo de outros países do Médio Oriente em que a ditadura caiu, mas o que veio a seguir não foi exatamente melhor, não é? Como o Iraque e a Líbia, por exemplo. Acha que a Síria tem o mesmo desafio pela frente, ou seja, desta instabilidade, deste caos e incerteza? Sem dúvida, Mara, sim, sem dúvida. O paralelismo é aqui obrigatório. Vamos lá ver, nós temos aqui, falou em dois exemplos em específico, não é? O Iraque, o que é que aconteceu no Iraque? Nós no Iraque nós enquanto comunidade internacional, quando se seguiu à fase da invasão dos Estados Unidos em 2003, e portanto entramos com as Nações Unidas e com outras organizações internacionais, e aquilo que houve um primeiro momento pós-invasão em que houve caos, não sei se lembram daquelas imagens de pilhagens de museus com relíquias internacionais do ponto de vista histórico valiosíssimas e que foram para o mercado negro, etc. E houve ali uma fase de algum caos. E depois, quando se tentou lidar com esse caos, pensou-se como é que nós lidamos com um Estado como o Iraque, que está basicamente sob o controle do regime de Saddam Hussein há décadas, como é que nós conseguimos desmantelar isto. E o que nós fizemos é uma coisa que não pode ser feita na Síria, que foi a de-baathificação, não é? Ou seja, o regime, o partido Baath, que era o partido que estava no poder desde a independência do Iraque, é um partido que acaba por ser um partido de Estado, ou seja, em que o que é Estado e o que é partido não dá para dissociar. O que acontece quando nós fazemos este processo de vamos retirar tudo o que tem a ver com o partido do Saddam Hussein do poder, equivaleu a desmantelar o Estado, ou seja, desmantelar o partido equivaleu a desmantelar o Estado, e portanto a situação atual do Iraque tem muito a ver com essa opção, que é algo que nós não podemos fazer aqui, porque para todos os efeitos, neste tipo de regimes em que o Estado e o partido e o regime e a família, ou seja, que está tudo bastante associado, isto não pode ser desintegrado por completo, porque estamos literalmente a dar cabo do pouco que resta das instituições que ainda existem no país. E, portanto, isto vai ter que ser pensado de outra maneira e nós temos, efetivamente, que aprender com a lição do Iraque. Sim. A questão da Líbia, outro exemplo que a Mara deu, é de degeneração para a guerra civil, não é? E aqui eu acho que o dilema é mais importante, porque eu dou aulas de intervencionismo global e posso lhe dizer que passamos um semestre inteiro a falar sobre intervencionismo global e não há um único estudante, e a professora inclusive, que chega ao fim e diga intervencionismo global é muito mau ou é muito bom, porque efetivamente depende muito das circunstâncias. O que é que eu quero dizer com isto? Que eu, embora seja em muitas circunstâncias bastante crítica do intervencionismo global e da forma como nós atuamos nestes países, comunidade internacional, a Líbia, o desinteresse e a negligência da Líbia pós aquela intervenção inicial liderada pela França, que faz cair o Gaddafi, implicou que houvesse tantas fações diferentes sem apoio internacional que desse para prevalecer, que acabou por ressignificar o caos e, portanto, a guerra civil que se mantém e de que nós não falamos de todo, mas que se mantém porque não há nenhum grupo que efetivamente consiga chegar a uma posição de algum controle e conseguir algum controle. E, portanto, o que eu quero dizer com isto? Que abandonar a Síria neste momento, do ponto de vista de, bem, se isto agora for o caos, é o caos e nós não temos nada a ver com isso, é um problema, porque não só nós tivemos responsabilidades históricas na situação da Síria, como temos responsabilidades muito agudas do ponto de vista do nosso papel na Guerra Civil da Síria desde 2011 e, portanto, do ponto de vista moral até esse abandono é um problema, mas para além disso, a situação da Síria ficar num caos é um problema do ponto de vista geopolítico para toda a região. E, portanto, mas eu acho que aqui há um papel essencial da ONU, ou seja, era bom que as Nações Unidas pudessem recuperar algum do seu papel e da sua relevância e atuar aqui e não deixar que os interesses das potências regionais e internacionais se pudessem sobrepor aos interesses daquilo que é representante da comunidade internacional, no sentido de como é que nós conseguimos chegar a uma situação de paz, não é, de transição pacífica neste país.
Uhum. E falando em mais desafios, o Estado Islâmico está derrotado, mas ainda assim sobrevive nas zonas do grande deserto do país. E a minha pergunta é se existe o risco do Daesh ressurgir na Síria, até porque, pronto, sabemos que eles estão a ocupar zonas abandonadas pelo regime sírio no leste e também já triplicaram os seus ataques este ano face aos números de 2023. Eu acho que a possibilidade de haver aqui um ressurgimento do Estado Islâmico, tanto na Síria como no Iraque, não é? Sim. É uma preocupação, essencialmente porque o Estado Islâmico é bastante eficaz na exploração de instabilidade e de vazios de poder. Sim, sem dúvida. E, portanto, o Daesh cresce brutalmente no Iraque, precisamente numa situação dessas, e quando começa a ir para a Síria, na sequência da guerra civil na Síria, é precisamente também por causa disso, ou seja, é quando a guerra civil na Síria começa a degenerar que se dá esta nova camada, não é, de complexidade do conflito da Síria, que é o jihadismo islâmico se ter envolvido também, e é precisamente nessa lógica de haver espaço e vácuos de poder, não é, para o Daesh se instalar. E neste momento a situação da Síria é uma situação de instabilidade, não é? Nós temos aqui uma situação de transição em que não sabemos exatamente para que direção, não é? Há aqui uma luta que é uma luta prolongada no poder, porque nós agora olhamos para o derrube, mas não nos podemos esquecer, para o derrube essencial que aconteceu nestas semanas, mas não nos podemos esquecer que isto é uma luta prolongada pelo poder durante 13 anos, não é? Desde a guerra, do início da Guerra Civil, porque a Guerra Civil mantinha-se, nós é que não falávamos nela e estava relativamente adormecida numa espécie de impasse. Mas ela existia, exato. Portanto, nós temos aqui uma luta prolongada pelo poder e estas lutas prolongadas pelo poder efetivamente proporcionam oportunidades para atores como o Estado Islâmico conseguirem entrar. Porque o Estado Islâmico foi derrotado territorialmente, mas ele continua a ser um ator com células que são facilmente ativáveis, não é? E desse ponto de vista há aqui uma ameaça que eu considero significativa, sim. Uhum. E para fecharmos, a Rússia e o Irão, que até então eram os principais aliados da Síria, acabaram por sair derrotados porque não conseguiram, aliás, ajudar as forças governamentais a resistir. Já a Turquia, que é a grande apoiante da oposição síria, é um dos principais vencedores desta mudança de regime. Que papel é que pode ter a Turquia daqui para a frente? Acha que tem aqui uma oportunidade para se assumir como uma arquiteta de uma nova Síria? Eu diria que essa perspectiva para mim é particularmente assustadora, porque eu não reconheço, confesso, a Erdogan qualquer intenção pacífica em relação à Síria que não seja do oportunismo político de como é que a Turquia pode ganhar com o que está a acontecer na Síria. E isso para mim é um péssimo ponto de partida, não é? E portanto acho que aqui, embora a Síria, atenção, tenha estado envolvida em mediação política desde o início da Guerra Civil, portanto era um dos atores que estava envolvido no processo de conversações de paz de Astana e presente também nas várias conversas de negociações de paz dentro das Nações Unidas, embora isso tenha sido um papel da Síria, para todos os efeitos, a Síria sempre teve um interesse específico na região, neste país, que tem a ver com a população curda. E a atitude da Turquia em relação à população curda tem sido altamente repressiva, violenta, e o seu objetivo é um objetivo do qual eu não partilho, porque é um objetivo no sentido de garantir que a sua própria população curda no território turco se mantenha submissa e reprimida. E qualquer ansejo autonómico ou independentista das outras comunidades curdas nos outros países, nomeadamente na Síria e no Iraque, a Turquia encara como uma ameaça significativa. E, portanto, não está minimamente interessada em ter um papel, em ter dentro da própria Turquia uma lógica democrática de inclusão da população curda, e também não é esse o seu papel na Síria. E a nós interessa-nos que haja mediadores internacionais que possam ter a lógica da inclusividade e da unificação do Estado como a sua principal preocupação. A Turquia não preenche esses critérios, pelo contrário, a Turquia tem um potencial de estabilização aqui muito grande, tal como Israel, aliás. Portanto, do ponto de vista de vizinhos, a Síria não está muito bem servida para efeitos de criação de um Estado estável e com possibilidade de prosperidade económica e de vida digna para os sírios. Obrigada, Teresa, por ter aceitado o nosso convite, e obrigada também ao João Luís Amorim pela edição técnica. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés, com outros protagonistas e assuntos. Até lá!
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.